Bem-vindos a outra lei. Pequeno gafanhoto. Não é todo vídeo que eu apareço fumando. É que eu sempre gravo um vídeo atrás do outro. Porque é o jeito que parece que engrena. E às vezes talvez saia alguma coisa boa, né? Talvez saia alguma coisa boa. A verdade é que vídeos, eles precisam ser direcionados e para ganhar engajamento, para ganhar coisas, precisa ter um storytelling, certo? E o YouTube, ele vai recomendar para mais pessoas os vídeos que são consumidos assim de forma uniforme, né, digamos assim, do início até o fim. Então, partindo dessa premissa, não estudei nada, estou só fazendo vídeo, esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo hoje, para testar e ver realmente o que vai sair de bom. Então, como o foco é storytelling, né, o foco é uma história que a pessoa escute do começo ao fim, se interesse e identifique, vamos ver se você se identifica com a minha história hoje. Basicamente, é uma história sobre um ex-viciado em pornografia. Então, se você já não é, você pode sair do vídeo. Se você tem esse vício, está passando por esse vício, já saiu desse vício, você pode assistir isso aí de uma maneira melhor, né? Vai ser mais útil para você do que para outras pessoas. E para começar, acabei de ter uma ideia aqui. Eu vou contar essa história em todos os vídeos até eu ter bastante público, né? Que é interessante que diversas pessoas que passam por esse problema, para que elas consigam aí ter proveito da experiência de outras pessoas também. Porque assim a gente acelera alguns anos na frente. E a realidade é que eu sempre fui um menino muito perceptivo. Pouca ação, mas muita percepção. E eu sempre não, mas acredito que naquele momento que seus pais eles falam pra você assim, cala a boca, para de falar, porque quando você tem medo, você geralmente de sair da sala e ir pro seu quarto, quando você é criança, no caso eu tinha medo, né? Então quando eu ia da sala pro quarto, eu ia falando bem alto, conversando com meus pais, né? Ia falando, não sei o que, não sei o que. Conforme você vai crescendinho, vai ficando chato, e conforme você vai fazendo isso toda hora, teus pais mandam você calar a boca. Cala a boca, piano. Chega de falar, não sei o que. E aí você precisa conviver com o seu medo. Como que eu convivi com o meu medo? Eu criei uma voz, né, que acredito que todos tenham, dentro da mente. Então eu comecei a conversar comigo mesmo. Eu não podia conversar com os outros, mas eu conversava comigo mesmo. E dessa forma eu conseguia, teoricamente, chegar nos lugares sem muito medo. Sem muito medo, porque eu ainda tinha muito medo. Mas ficou confuso, mas eu tinha bastante medo. Então, para burlar esse medo, eu comecei a conversar comigo. Começou uma vozinha na minha mente. E onde eu ia, eu estava conversando e tomando decisões e tudo mais. Acho que é aí que eu me entendi por gente, talvez. Então, isso sempre me acompanhou. Eu passava assim, de costas, sempre eu preferia andar nas paredes, que não tinha janela nem porta, porque eu tinha medo. Talvez a religião me colocou muito medo nisso, mas eu tinha medo do diabo, ou de qualquer outra coisa advinda dele. Mas eu sempre passava em lugares que não dava para ninguém me pegar pelas costas, assim. E tinha uma porta no banheiro de casa que eu segurava ela, porque eu passava pelo corredor e num lado tinha um quarto sem porta e janela sem cortina, e era horrível assim a visão, e daí tinha essa porta bem de frente com a outra porta assim, então eu passava segurando, eu era muito medroso. E mais pra frente fui indo, vivendo, até que por volta dos meus 9, 10 anos, acredito eu já ficava sozinho, muito sozinho, desde não sei que idade, mas ficava sozinho desde cedo. E aí uma vez um amigo meu foi lá, eu tinha um computador, minha mãe em 2007 comprou um computador com um bônus lá que ela ganhou do trabalho, que ela é professora, ganhou um bônus lá grandão e foi lá comprou um computador em 2007. E aí eu fui lá, comecei a mexer em computador, comecei a me interessar mais, porque
porque eu tinha muito medo e não sair de casa, e também era muito tímido, falar com pessoas era um problema. Então, se eu pudesse ficar ali no meu cantinho fazendo alguma coisa me entretendo, eu ficava no computador. Fiquei no computador. Até que um dia, lembro muito bem, muito claramente, um amigo meu, que nem eu falei de novo, amigo, entre aspas, ele foi lá na minha casa e me falou, deixa eu te mostrar um negócio. Botou lá no... Eu lembro, eu lembro. Eu lembro, mas não lembro. É algum site lá que, graças a Deus, não lembro. Bem feio. Um site brasileiro. E no primeiro momento eu me assustei com aquela cena horrível de um casal copulando, né? Me assustei. E depois de um tempo veio a curiosidade, veio o problema e me afundei. Para resumir, me afundei. Desde os 9, 10 anos, eu considero 10 porque é onde eu lembro exatamente o ano que eu tava, onde aconteceu esse acontecimento aí. Uns 10 anos, cara, porque eu já tive problemas depois, posteriormente, com namorada, tudo advindos da pornografia, porque fazia muito tempo mesmo que eu consumia já. Na minha primeira namorada eu já era viciado há 2 ou 3 anos em pornografia. Então imagine a mente de uma criança descobrindo as relações reais, sabendo tudo que pode acontecer atrás, nos bastidores, né? Coisa de adulto que não era para criança saber. Então eu acabei me afundando. Mas eu lembro que eu sempre fui muito da igreja, religioso, e desde os primeiros momentos eu não gostava disso. Mas o vício era tanto e o descontrole era tanto que eu me afundava cada vez mais, baixava e baixava, cada vez mais pornografia no celular e consumia em tudo que é lugar. Era um teoricamente fetiche, ficava mais legal ainda quando eram lugares novos e você via alguma, porque parecia, né? Pense para uma criança ter aquela sensação do orgasmo, parecia realmente a melhor coisa do mundo, né? Hoje a gente sabe como é. A gente fica mais velho e é foda, mas isso é assunto para os outros vídeos. Então, basicamente, muito vício, muita pornografia, muita exposição a isso e tudo mais. E resumindo, para o vídeo não ficar tão longo, depois eu posso contar mais detalhadamente conforme eu for mostrando e posso contar episódios aí que aconteceram, que aconteceram comigo devido à pornografia e tudo mais. Mas resumindo, desde setembro do ano passado, mais ou menos dia 20, eu não consumo e não pratico mais o sexo artesanal, se é que você me entende. Não faço mais isso. Não tenho mais vontade, às vezes acabo caindo em coisa no Instagram, ele aparece ali, danças e tudo mais, e às vezes você acaba consumindo esse soft porn, mas o pornô explícito não, nunca mais. Graças a Deus eu não irei mais consumir de jeito nenhum. Não consumo e não irei mais. Então já faz aí uns 3 meses, quase 3 meses. Acho que dia 20 vai fazer 3 meses. Tem que contar certinho que eu não consumo isso. Mas isso veio depois de ter morado 2 anos e ter visto que... eu morei 2 anos. 1 ano com meu irmão, né, dividindo aluguel. E no outro ano sozinho. E eu literalmente não conseguia levantar da cama. Porque ainda continuei viciado na pornografia. Imagine estando sozinha, tendo a liberdade total. O que não é possível, não é mesmo? Mas depois desses 2 anos morando sozinho aí, voltei, infelizmente, a morar com meus pais. Felizmente porque eu tinha um lugar para voltar, infelizmente porque é mais gasto, né? É aquela coisa que a gente sabe, né? E tudo isso aí serve de aprendizado. E agora eu tô contando para vocês aí, graças a Deus, já 3 meses sem praticar o ato do sexo artesanal.
e do consumo da pornografia. E basicamente o que acontece? Se você também passa por isso, chega mais aí, vamos trocar uma ideia, joga nos comentários aí tudo que acontece com você. Talvez eu te ajude, talvez não, talvez você me ajude. Mas se você se identificou com essa história, segue aí, porque tem muita coisa aí que eu posso contar pro meu público, porque eu já cheguei num nível bem avançado, assim, de problemas devido a isso. Então, sou um cara experiente nessa parte ruim aí. Seguinte, um cara pediu um chapéu ali, não entendi. Então, coisa do vizinho ali. Então, me acompanhe, mais um vídeo longo, demorado, eu falo devagar, igual minha avó. Acostume-se, não tenha pressa, porque aqui o nosso objetivo é evoluir. E seria interessante que vocês vissem a minha evolução e eu pudesse acompanhar a evolução de vocês. Eu indico para todo mundo fazer um canal no YouTube, talvez transformar nisso uma nova rede social. Já é uma rede social, né? Mas uma rede social mais ativa e tudo mais. E aí, enquanto não tivermos uma rede social descentralizada, na teoria é, mas não é. Mas enquanto não tivermos, vamos usando o que tem, criar uma comunidade interessante. Bem-vindos a outra lei. Fico meio perdido, não tenho roteiro, não vou fazer roteiro, não tô nem aí. Preciso me tornar uma pessoa mais sábia e é nóis, é isso, não importa. Cansei de falar, preciso tomar água. Valeu, falou, acabou. Acabou o vídeo, acabou, chega.